Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Regional. Boa noite para você que sintoniza 8.1 Digital, você que está a partir de agora na telinha da NTV e, claro, a nossa enorme audiência para você que acompanha também através do Facebook, na página da NTV Patos de Minas. E como vocês já sabem, o Opinião Regional é feito para vocês, por vocês e com vocês. A sua participação, a sua opinião é muito importante. O telefone está aí na tela, 3821-4488 e também o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta. E claro, o mais importante do programa é a sua opinião aqui no Opinião Regional. Bom, e o nosso Opinião Regional de hoje, vamos abordar temas importantes. Você aí na sua casa, na sua família, deve passar com algum probleminha na saúde mental. Deve pensar como é que está a sua mentalidade, como é que está o seu psicológico meio a essa pandemia. Um jeito novo de viver, será isso? Para falar com a gente, o doutor psicólogo, meu grande amigo Alan Nascimento. Boa noite, seja bem-vindo na telinha da NTV. Obrigado, boa noite, David. Boa noite a todos os telespectadores da NTV. É um prazer estar aqui com vocês e a gente poder falar um pouquinho sobre essa experiência nova, né? Que é o novo normal, essa experiência decorrente dessa pandemia. A gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento. Muito bem, é muito tempo que eu queria te convidar para estar aqui no programa e eu queria abordar esse tema, porque a gente traz tantas autoridades aqui no nosso programa, políticos, né, empresários, e a gente discute tanto a saúde financeira, a saúde do status, a saúde política, mas a gente não pode esquecer do mais importante, e eu sou prova disso, doutor, que é a saúde mental. Eu estava muito a fim de bater esse papo com você e conto com você, telespectador, para a gente falar isso. Quais são as principais queixas da sociedade hoje até o seu consultório? Quanto te procuram? O que está passando nesse momento a sociedade, doutor? O senhor pode simplificar, fazer uma autoanálise disso? Na verdade, vamos falar de vários problemas, né? Nós temos aí desde problemas de cunho familiar, né, no contexto geral da família, casamento, nós vamos ter problema com adolescentes, crianças que estão em casa, enfim, não estão mais tendo aquelas aulas presenciais. Então, assim, se nós formos abranger, né, a quantidade de problemas, né, nós vamos precisar de um tempo bem maior para isso. Ô doutor, mas simplificando, eu percebo já em entrevista até com o delegado, o doutor Luiz Mauro, que esteve aqui no nosso programa, e outras autoridades, que é realmente o convívio, né? Parece que o convívio que era para se tornar prazeroso, parece que não é bem isso que está acontecendo com essa pandemia, né, doutor? Então, o que acontece? As pessoas, antes da pandemia, elas questionavam, né, o porquê de não ter mais tempo para os seus familiares. Por que não ter mais tempo para os filhos, para o casamento, estar juntos? Aí veio a pandemia, a quarentena, essa sociedade, ela se viu obrigada, digamos, a ter que passar grande parte do tempo juntos. E muitas das diferenças que ocorriam nos relacionamentos, entre casais, essas diferenças se avultaram. Com mais um nervo à flor da pele. Exato. Tanto em decorrência da pandemia, pela própria convivência, porque é algo inédito. As pessoas não tinham essa experiência de conviver por tanto tempo juntos. E é muito interessante a gente avaliar que esses casamentos, que muitos deles começaram a ruir. Você perguntou sobre a questão do consultório. Um grande público dentro dos consultórios psicológicos hoje são de casais, né? Talvez a maior parte do público é de casais. Certinho, infelizmente, né, doutor? Infelizmente. Bom, e mais uma vez, o telefone está aí na sua tela para você mandar a pergunta aqui para o Alan Nascimento. E vamos falar também, doutor, quero te fazer uma pergunta mais direta, na verdade, que a gente se ouvia falar, essa pandemia, esse vírus vai fazer as pessoas se conhecerem mais, vai ser
vamos se tornar em seres humanos melhores. Eu tenho a minha opinião como cidadão, como ser humano, que eu não percebo muito bem isso. O senhor acredita que essa pandemia veio para mostrar algo melhor? Você acha que vai fazer seres humanos melhores? Se nós formos analisar, né, imagina grandes catástrofes, sejam elas naturais, sejam elas provocadas pelo ser humano. Por exemplo, a guerra onde houve a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Hoje, o que significa essa experiência para aquele povo? É uma experiência de superação. Eles superaram. Hoje, o que é Nagasaki? O que é Hiroshima? São cidades de primeiro mundo. Superaram. Isso, para eles, é uma espécie de troféu. E a gente vê que foram várias pandemias na história da humanidade. E todo o final dessas pandemias, desses surtos de doenças contagiosas, sempre que a humanidade superou, houve um período realmente de uma certa bonança, né, de certa retomada econômica, consolidação das relações, né, sejam elas de trabalho, sejam elas familiares, né, enfim, gera uma sensação de superação nas pessoas. Então, se pode-se dizer que a gente pode tirar algum proveito, ou aproveito, né, de toda essa situação, desse momento que estamos vivendo, seria a superação? Perfeitamente, Alan. É uma delas. Né? A gente lamenta o fato de inúmeras pessoas terem perdido familiares em decorrência da pandemia. Pessoas perderam amigos, eu mesmo perdi amigos muito queridos. Infelizmente, todos nós, né? Ou, se não perderam, tiveram familiares em estados gravíssimos em hospitais. Né? O fato de muitos deles terem esses familiares retornando para casa, em contrapartida com outros que não retornaram mais, né? Isso realmente leva tanto a pessoa que passou pelo período da doença, quanto o familiar que ficou na expectativa pela cura, pela restauração, gera eles uma sensação de digamos que... valorizar. Exato, seria essa palavra. Se dá mais valor no linguajar popular. Não, eu vou dar valor porque ela nasceu novamente, nasceu de novo, né? A pessoa repensa a vida, repensa os conceitos, né? Então, é muito interessante. Tem até um texto bíblico Fica à vontade, fazer uma menção, que fala que o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa onde há festa. Porque na casa onde há luta é que se vê o fim de todas as coisas. E os que estão vivos que devem tomar isso em consideração. E é interessante, quando nós vivemos uma eminência, uma doença contagiosa, uma doença grave, que associada à morte, como, por exemplo, o Covid, embora haja o grau de recuperação é altíssimo também, mas é uma doença associada à morte, e essas pessoas superam essa doença, realmente é uma sensação e uma avaliação por parte das pessoas de como ele deve viver a vida. Né? E como seria se ele perdesse a vida, uma valoração do uma viver. Autoanálise, né? Uma autoanálise. Muito uma bem. Valoração do viver. A você aí de casa, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um projeto do Alan muito bacana, que é o Psicomob, é isso? Exato. Daqui a pouquinho, é rapidinho. Depois do intervalo eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional, hoje recebendo o psicólogo Dr. Alan Nascimento, e a gente está falando aí sobre a Covid-19, esse novo jeito de viver em sociedade, né? Em família, a convivência e muito mais. E a sua opinião, a sua pergunta, você fica à vontade aí, você de casa, para falar aqui com o nosso psicólogo. O número está na tela e a gente volta nesse viés, perguntando para você, Alan, quais são, parece que você trouxe até uns números aí, uma colinha, os números e quais são os sintomas, né, das pessoas que estão acometidas por uma doença psicológica. Quais são os sintomas? Como é que a pessoa chega lá no consultório? Como é que você analisa? Então, existem alguns sintomas que mostram que realmente essa pessoa precisa de ajuda, né?
Princípio, vou falar um pouquinho aqui para quem está em casa, até para você, você que está em casa, às vezes você está, né, se enquadrando em algum desses sintomas, já tem algum desses sintomas, está percebendo, preste atenção. Sim. Então, a Fiocruz, juntamente com a UFMG e a Unicamp, eles fizeram um estudo com 44 mil brasileiros e identificaram um aumento considerável aí do apetite. As pessoas estão comendo desordenadamente. Também um aumento comendo muito ou travando e comendo de menos, né? Pode ocorrer também. Por causa da depressão, né? Ansiedade. Mas a maior incidência é do aumento do apetite. E também insônia, dificuldades para dormir. As pessoas estão andando preocupadas, não estão conseguindo dormir. Devido às contas, devido à convivência e entre outras. E também o índice de ansiedade. As pessoas estão andando ainda mais ansiosas, né? E isso realmente é preocupante. E o que mais chama atenção é que nesse estudo, 40% dos adultos relataram que estão tristes ou deprimidos. E o problema é mais grave ainda quando a faixa etária é dos 18 aos 29 anos. Isso que eu ia te perguntar, os jovens mesmo. Sim, são os mais afetados devido à pandemia. Então, ou seja, 54% da faixa etária dos 19 até os 18 aos 29 anos relataram que estão tristes e deprimidos. Mais da metade, 54%. Então, é um número altíssimo de incidências de quadro de ansiedade. Pode assim, completar. E é muito interessante que existe alguns indícios, né? Que igual você perguntou, né? Qual é o indício, né? Que a pessoa precisa de ajuda. Quais são os sintomas? Vou falar alguns deles aqui, os mais básicos, né? Se você está sentindo alguns desses sintomas, o ideal, oriento vocês a procurar uma ajuda, né, no psicólogo, procurar aí uma orientação de um profissional da área da saúde mental para que você possa enfrentar de imediato esses sintomas. E, por exemplo, se a pessoa está andando ansiosa, né, a agitação, tensa, nervosa, né, um grau de irritabilidade que a pessoa percebe quando não está normal, quando não está legal. Também ela não consegue pensar em outra coisa, só pensa em Covid, né? Ela está em sinal de alerta o tempo inteiro, dentro de casa. Eu já entrevistei pessoas, doutor, só dando um exemplo aqui, pessoas que pensam que vai morrer a todo instante. Exatamente. Se eu pegar a Covid, eu vou morrer. Sim. E eu vou aproveitar tudo, eu vou aproveitar tudo hoje, porque eu não sei amanhã. Sim. Essa forma de pensamento. Sim, eu vejo pessoas aí fazendo testes de Covid aí 5, 6 vezes por mês. Né? Ou seja, o medo de pegar mesmo a doença, ver o Covid em toda parte, não consegue, outro sintoma, não consegue ficar sem buscar informações sobre o assunto, notícias sobre o assunto. Vive 24 horas em torno desse tema. Buscando, então, ou seja, esses são sinais que algo não está normal. Uma coisa também importante, as pessoas querem ouvir sobre o assunto. E quando nós vamos trabalhar esses sintomas, né, a gente começa a orientar a pessoa a fazer um movimento contrário, filtrar, né? Se desligar um pouco. Quando for buscar informação, é muito importante ir também numa fonte segura, uma fonte oficial, porque é muita fake news. Isso pode causar um aumento desses sintomas. Né, a pessoa fica ainda mais preocupada, ainda mais ansiosa e realmente isso vai causar um nível de desconforto ainda maior. Muito bem, uma das alternativas que nós estamos trazendo aqui para o telespectador é um projeto, uma plataforma que é a Psicomob, que é utilizado por você e por outros colegas também da área da psicologia. Explica um pouquinho para o pessoal de casa quem pode usar essa ferramenta também, quem pode ter acesso e como é que funciona. Sim, nós estamos em construção, é uma plataforma que une psicólogos com pacientes para o desenvolvimento de terapia online. Psicomob.com. Já é o site psicomob.com. Exato, a gente vai colocar aí na tela aí daqui a pouquinho, mas esse site, essa plataforma digital, né, então pretende unir, né, visto que há uma abertura maior à terapia online, há uma demanda, uma procura, porque as pessoas
estão evitando ir aos consultórios, então ficou uma alternativa muito interessante para se evitar esse contato, até a contaminação do paciente ou do profissional. Então é uma opção interessante. Ou seja, até os psicólogos estão se aderindo ao novo, ao jeito novo de trabalho, né? A gente estava conversando isso aqui em off, aqui nos bastidores, tudo há uma maneira, tudo há um jeitinho novo de se encaixar. É um jeito novo. Então, essa terapia online está sendo muito utilizada atualmente e nós estamos construindo essa plataforma, né? Dentro de, eu creio que no máximo 2 meses a gente já está implantando o sistema de maneira experimental. Ela ainda não está no ar. O site, sim, as plataformas digitais, as redes sociais já tem, a plataforma também já tem algo ali para os possíveis interessados, e vale a pena você começar a acompanhar e vai ser bem bacana. Você que é profissional da área da psicologia ou você que é paciente procurando aí por ótimos profissionais, né? A plataforma Psicomob vai ser uma ótima opção. Psicomob, você de casa, psicomob.com. Isso. Tem BR? Pode pôr BR, mas psicomob.com você já abre lá, você já encontra. Bacana. A gente estava conversando também aqui em off. O Alan é amigo da gente. A gente sempre se encontra, mandar um abraço também para a esposa, né? Tá grávida. Pro filho. João Eugênio. Quem vem aí? Isabel Eugênia. O casalzinho. Então, um abraço para vocês. Obrigado aí pela audiência. E a gente estava conversando assim com total liberdade, Alan, que parece que quebrou um pouco aquele gelo de quem procura o psicólogo é doido ou tá realmente com um problema psiquiátrico, sim, talvez. Sim. Existe esse estigma, né, que psicólogo é coisa para doidos, né? E, na verdade, a psicologia é para quem quer buscar saúde mental, aquele que quer melhorar sua qualidade de vida. Então, a terapia, realmente, ela ajuda o indivíduo a fazer uma autoleitura, ela ser melhor resolvida. Enfim, em todos os aspectos, a terapia ela vai gerar benefício, ela vai melhorar consideravelmente a qualidade de vida das pessoas. E é bom a gente falar nisso, que muitas pessoas procuram quando realmente o problema está grave, né? Então, às vezes, você nem tem tanto problema. Mas eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de terapia. Não é bem assim. A saúde mental é para todos. E é algo prioritário. Não deveriam esperar que a situação se agravasse, né? Inclusive, eu tenho aqui algumas dicas breves aqui. Sim, vamos lá. A gente tem. Bom, se você tem algum problema aí na área com a pandemia, procure mudar o canal, né? Não fique assistindo notícias ruins de mortes. Mude. Outra dica é questionar. Por que eu estou sentindo assim? Será que eu vou pegar Covid? Será que eu vou morrer? Né? Seja mais otimista. Cultive pensamentos saudáveis. Isso aí é muito importante. Então, identifique também suas emoções. O que você está sentindo? Você está ansioso? Você está triste? Você está deprimido? Busque essa identificação, vai ser muito útil. E também evite o excesso de informações. Filtre as informações. Busque mais informações úteis. E isso vai te ajudar a melhorar a sua saúde mental. Muito bem, então se liga na programação da NTV. É por isso que a gente está dando essa dica para você. Sinal que é informação boa e de qualidade. Alan, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que você vai voltar aqui em outras oportunidades. Sua rede social, telefone? O telefone é 92 34 33 14, tá? Esse é o meu telefone, é também o WhatsApp, tá? Que precisar entrar em contato, saber informações sobre a Psicomob, ou até mesmo atendimento psicológico, você quer saber como que funciona, o que é a função do profissional de psicologia. E na rede social, Alan Nascimento. Alan Nascimento no Facebook. Muito bem, a você de casa, o meu muitíssimo obrigado pela audiência. Ouviu as dicas aí? Então tá bom. Bom final de semana. Te cuide. Até o próximo programa.